bem com vocês? Eu sou Amanda Segato, sou da T12 e é um prazer estar com vocês aqui. Hoje nós temos convidados muito especiais e eu começo apresentando nosso querido doutor Marco Jordan. Ele é formado pela UniOeste, na turma que se formou em 2021 e médico generalista. Está aqui para conversar com a gente hoje. O Ricardo vai apresentar nosso próximo convidado. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui também com uma outra convidada mais que especial, a doutora Poliana. Ela é da turma 1, turma inaugural aqui da UniOeste, certo? A doutora Poliana é especialista, também é mestre, aí tem uma longa caminhada e está aqui hoje para compartilhar um pouco das experiências conosco. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pelo convite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que podemos começar pelo começo, digamos assim, e falar um pouquinho sobre esse início de jornada, né? A vida do recém-formado. Sim. Vocês podem falar um pouquinho pra gente sobre isso? Vamos lá. Bom, primeiro, quando a gente se forma, sai da faculdade, a gente não vê a hora de sair da faculdade. Eu entendo esse sentimento, todo mundo tem, meu Deus, eu quero sair. E a gente é muito inseguro quando sai. Muito inseguro, assim, pra qualquer coisa. A gente tem que pensa, repensa para tomar qualquer decisão. E eu acho que para mim essa foi a maior dificuldade de longe, assim. A parte de ter mais segurança, ter segurança nos atos, mesmo que você tenha certeza daquilo que você está fazendo, que você esteja falando, você sente que todo passo você tem que firmar muito bem o passo, tem que repensar, pensar de novo, para você firmar aquele passo e não às vezes dar uma conduta mais errônea, ou fazer algum ato que não é correto, então você acaba repensando muito mais assim. Mas isso, para mim, pelo menos, foi principalmente no começo. E depois a gente vai pegando mais segurança, a gente sabe que a gente sabe, o que a gente lembra muito bem do que a gente estudou. Aqui na nossa faculdade, graças a Deus, a gente sai muito bem instruído para poder trabalhar. Nossa parte de estágio é maravilhosa, assim. E para mim essa foi a maior dificuldade, sem dúvida nenhuma. E para você, doutora, alguma diferença? Não, eu acho que eu compactuo bem com o que o Marco falou. A questão da insegurança ela é muito presente, né? Porque a gente vai sair realmente muito bem informado, como o Marco. Tecnicamente, vocês vão sair bem informados. Mas aí realmente acontecem coisas, né, no dia a dia ali que às vezes fogem do nosso controle. Às vezes é o volume de atendimento, né? Às vezes é alguma questão mais com o gestor e realmente isso acaba às vezes impactando nas nossas condutas, né? Ou até mesmo no dia a dia. Então a insegurança ela é muito comum, né? Eu acho que todo mundo, eu acho que ela é muito benéfica também, porque se a gente sai muito, eu sei tudo, né? Eu sou o dono da razão, a chance de nós errarmos, né? A chance de a gente cometer até um erro médico, ele é muito grande. Então, esse medo, né? Esse receio, eu acho que ele é saudável, né? E a gente nunca deve, inclusive, perder ele. Claro que com o passar do tempo, como o Marco falou, a gente vai tendo uma segurança maior, nós vamos conseguindo realmente perceber que, né, eu tava brincando antes que a dipirona não vai dar plasia de medula, então pode prescrever, né? Mas, obviamente, eu acho que a gente precisa ter realmente esse pé atrás. Será que eu tô realmente dando as condutas corretas, né? Revisar, repensar, né, aquilo que eu ando fazendo. Então, para mim também foi a questão da insegurança, mas eu também tive, acho que, uma questão de quebra de expectativas, né? Porque eu planejei uma coisa para minha vida e aí chegou na hora, né? Logo quando eu formei, acabou não acontecendo como eu previa. E eu acho que essa questão de nós termos talvez um plano B é muito importante antes de nós nos formarmos, sabe? Eu não fiz plano B, eu só fiz plano A. E aí, nesse plano A incluía residência, né? Eu acabei no 5º ano, no 6º ano eu fiz cursinho, enfim, me preparei, prestei prova no final, passei em clínica médica. Mas um mês antes de eu formar, aconteceram algumas situações pessoais na minha família, que se estenderam por um bom tempo. E aí eu acabei não conseguindo, né, ir para a residência. E aí eu não tinha feito um plano B, né? E aí teve uma quebra da expectativa em relação a isso, né? E o plano B era ser e trabalhar, né? Só que realmente acho que eu coloquei tanta certeza que eu iria, né, para a residência, acabei não indo logo de cara, que isso me gerou uma quebra de expectativa muito grande, uma frustração e essa questão de você ter que recalcular a rota, de você ter que realmente repensar os próximos passos, talvez foi o que mais me gerou um incômodo, né, depois dessa questão da insegurança. E como que vocês
chegaram, assim, a trabalhar um pouco essa insegurança, assim, vocês fizeram alguma coisa em específico para melhorar essa confiança? Foi vindo com atendimento e vendo que a dipirona não causa aplasia de medula tão comumente, assim? O que vocês fizeram para melhorar isso, assim? Eu acho que é uma coisa que vem com experiência. Você na vivência médica do dia a dia, do trabalho, seja, bom, recém-formado é basicamente o pronto atendimento e a parte de PSF, né, que a grande maioria, a maior demanda para pessoal recém-formado é isso, e foi onde a gente acaba trabalhando. Para mim foi experiência. É trabalhar, é você ver que aquilo que você está fazendo é certo. Você viu uma vez, viu outra, fala, não, realmente a conduta está certa. E aí, depois, é continuar estudando. É continuar procurando, buscando, se atualizando. Me formei faz pouco tempo, fazem 1 ano e meio, quase 2 anos que estou atuando. Mas ainda assim, mesmo tendo se formado há menos tempo, a gente vai procurar as coisas dos congressos de especialidades, vai ver atualizações, vai sempre buscando mais informação para se manter atualizado. Porque a medicina hoje em dia, o que está correto hoje, daqui a um mês, sai um estudo, sai uma medicação nova, sai alguma coisa nova, e você já está desatualizado. Então, a minha dica é sempre, se atualize o máximo que você conseguir, busque e experiência. No seu trabalho que você toma, você acaba ficando mais seguro naquilo que você faz. Eu acho que isso que o Marco falou tá certíssimo, né? Eu vou acrescentar uma coisinha a mais, que é você se conectar com outras pessoas que estão à frente do seu caminho, né? Professores, colegas de trabalho mesmo, né? Quem trabalha em pronto atendimento sempre tem alguém que tem uma experiência a mais de anos, né? Ali que está trabalhando. Então, realmente você tem hoje grupos de WhatsApp, né? De médicos. Você pode... Quando a gente formou, a gente fez um grupo no WhatsApp com os professores. A gente mandava os casos clínicos, né? Pedia ajuda, porque a gente sabe que tem o livro ali, tudo isso. Isso é muito importante. Estudar, continuar estudando é essencial, como o Marco falou. Mas tem coisas na prática que às vezes foge, né, daquele caso bonitinho do livro ali. Às vezes tem um detalhezinho que a gente acaba não tendo realmente aquela experiência, né? E você conversa com alguém que está um pouco à frente de você, que tem uma experiência a mais, ela vai dizer, não, faz isso, né? E você fala, nossa, realmente, eu acho que era isso que eu tinha que fazer. Então, você vai tendo essa segurança quando você consegue pedir ajuda, né? Realmente, a gente vai pedir muita ajuda depois que se forma, né? E continua pedindo ajuda. Claro que isso talvez diminui com o passar do tempo, mas não tanto assim, né? Porque a gente sempre tá mandando, eu sempre tô mandando WhatsApp aí pros professores, né? Falo, olha, me ajuda nesse caso, o que que o senhor acha, né? O que que a senhora acha? Me dá uma dica, enfim. Então, acho que tem que ter humildade também, né? No recém-formado. E humildade sempre, né? Mas, assim, de pedir ajuda, né? A gente não vai saber tudo, nós não conhecemos tudo, né? Ainda mais quando a gente sai generalista. Então, existem as subespecialidades, né? Existem coisas que realmente a gente não teve contato ou nunca nem viu na faculdade, né? Então, realmente a gente precisa solicitar essa ajuda e se conectar com pessoas que têm mais experiência que a gente. Sim, a Poliana foi muito assertiva nessa parte. E, assim, a minha maior felicidade é que vários dos meus colegas de turma foram direto para as especialidades, entraram direto para a residência. E aí, quando aparece uma coisa que você fala, meu Deus, assim, você tem uma noção geral, você sabe que é direcionado para aquela área, mas, aí, como a Poliana falou, tipo, a gente não sabe tudo. E falar, por favor, eu tô com isso aqui, cara, que pode ser? Eu sei que é disso, mas o que exatamente é? E professores, as colegas de turma, preceptores que você teve dentro do hospital, são muito importantes. É uma rede de apoio bem importante para se ter, para na hora do aperto a gente pedir ajuda. E a gente vai ter que pedir ajuda. A gente não sabe tudo, não precisa saber tudo. A gente tem que ter o conhecimento básico, conhecimento geral, tem que saber direcionar o caso e a gente tem que ter humildade para saber, não, isso tá para além de mim, isso é uma coisa que não é para minha alçada e eu preciso pedir ajuda para alguém, eu preciso encaminhar, eu preciso mandar para frente, de alguma forma. E como que para vocês funcionou assim, tipo, faculdade terminou, colação chegou, adentrar o mercado de trabalho? Sim, quais foram os passos, quais dificuldades que vocês sentiram, o que vocês acharam assim, achei que eu ia pegar o diploma e ia vir a carteira assinada aqui desse lado, assim, o que vocês acharam desse processo como um todo?
Assim, é complicado. É difícil, a gente acha que a gente vai estar trabalhando. Mas eu não, para mim não foi tão difícil assim, porque eu já tive, dentro dos nossos estágios, a gente acaba andando muito, conhecendo muita gente, conhecendo muito serviço diferente. Então, dentro de um desses serviços, que é onde eu trabalho hoje, já falaram, ó, quando você se formar, a gente vai precisar de gente para trabalhar. Assim que estiver formado, manda mensagem pra gente e vamos trabalhar aqui. Falei, ótimo, beleza. Me formei e, graças a Deus, deu certo. Estavam realmente precisando e fui trabalhar para lá. Isso no pronto atendimento que eu trabalho. Mas no PSF trabalhei 1 ano depois de formado no PSF, basicamente. Foi, tipo, no grupo no grupo de WhatsApp da medicina. Um colega da T4 trabalhou lá durante 1 ano também, depois de formado. E aí ele falou, ó, tô precisando tipo, tô saindo. Se tiver alguém interessado, que tenha interesse em pegar o PSF, vem conversar comigo, que daí a gente vê se dá certo, né? Vê todos os passos. E eu falando, meu Deus, eu não tenho cara de PSF, não imagina que eu vou trabalhar, mas ainda assim, né? Eu falei, tá, vamos lá. Fui lá, conversei, conheci o serviço e acabei gostando. Tipo, trabalhei para cobrir uma colega que entrou lá para ajudar também. Ela me chamou e falou, tipo, eu preciso que você faça tais dias para mim. Falei, tá bom, vamos lá, né? Eu vou encarar como um PA, vou encarar como um plantão. Eu trabalhei uns dias e gostei. Gostei do PSF, o pessoal do serviço gostou de mim também. E eles falaram, não, fica aqui que a gente gostou de você e vamos trabalhar aqui com a gente. Eu falei, então tá bom, então vamos trabalhar aqui. Aí continuei trabalhando no PA também, diminuí minha carga de trabalho do pronto atendimento e fiquei fazendo o PA, o PSF, aí depois por 1 ano e aí depois saí do PSF no final do ano passado e aí agora esse ano tô só no PA. Foi uma experiência um pouquinho diferente, né? Porque, como eu falei, eu achei que eu ia pra residência, acabei não indo, enfim, aí talvez eu demorei um pouquinho mais para procurar um emprego. A turma formou em 24 de novembro, se eu não me engano, é a data da nossa formatura, da nossa colação. A gente tirou o CRM. Eu fui dar o meu primeiro plantão dia 1º de janeiro de 2019, né? A gente formou em 2018, em janeiro de 2019 eu dei o meu primeiro plantão. E aí, quando a gente saiu, não tinha essa oferta tão grande, assim, aqui na região de emprego, porque nós formamos em novembro. E aí, a maior parte das pessoas, né, dos médicos, eles ficam até março, até fevereiro ali, por conta da questão das residências, aí tem aquelas trocas, né? Então, eu lembro que eu e uma colega minha, a gente levou a documentação na prefeitura de Beltrão, e a prefeitura de Beltrão falou assim, olha, por hora nós não temos ainda, né, vagas disponíveis, assim que a gente tiver, a gente chama vocês. E eu falei assim, ok, Beltrão, por hora nada, então vamos bater, né? A gente pegou o nosso carro, a gente foi de porta em porta, de secretária em secretária, a gente foi em Marmeleiro, Renascença, né, Enéas Marques, enfim. E aí deixamos os nossos contatos, a gente não conseguiu nada, assim, eu lembro que a gente pegou um dia e fez uma via sacra, assim, sabe? E fomos, a gente não conseguiu nada naquele dia, mas ficamos aguardando. E aí, no meu caso, logo em seguida teve a abertura do Mais Médicos, das inscrições do Mais Médicos, e aí abriu algumas vagas, enfim, eu acabei me inscrevendo, eu consegui entrar em Enéas Marques, que foi meu primeiro emprego, que foi pelos Mais Médicos. E logo em seguida, depois a Prefeitura de Beltrão, pelo chamamento público, né, a gente conseguiu entrar, daí eu acabei iniciando dando plantão na UPA aqui de Beltrão. Então, não foi logo de cara. Claro que quando a gente forma, né, pelo menos naquela época, a gente tinha uma disponibilidade de dar plantão em algumas cidadezinhas, né, assim, da região também. Mas eu fui mais cautelosa, assim. Eu não queria dar plantão em pronto atendimento onde eu não tivesse um colega junto. Normalmente, esses pronto atendimentos de cidades menores, eles são o único médico. Então, eu preferi começar na UPA, que eu sabia que na UPA eu teria outros colegas para me ajudar, né? Então, claro, que vai de perfil para perfil, né? Mas eu acabei optando por isso. E eu acredito que eu acho que é algo que a gente deve fazer, a gente deve ir com cautela, sabe? Porque eu sei que na ansiedade de ganhar dinheiro, na ansiedade de eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu brinco que a gente sai da faculdade e tem a fase do limbo, né? Que você formou, mas você não tem um emprego fixo ainda, você não sabe às vezes o que você vai fazer, né? Ou você nem conseguiu tirar teu CRM, formou, mas ainda falta o CRM, enfim. E a gente fica nessa ansiedade de procurar por algo, e às vezes a gente acaba aceitando qualquer coisa, né? E claro, a gente tem emprego, né? Medicina ainda é uma profissão que você sai, você vai ter emprego, mas
pensa bem, sabe? Não aceita o primeiro emprego, não aceita qualquer coisa, vá conversar, né? Vai ver como que é a gestão, senta ver como é que é, visita o PA antes de você começar, né? Porque às vezes naquela ansiedade de dar o primeiro plantão, de começar a ganhar o dinheiro, às vezes a gente se enfia em algumas enrascadas, né? Então, eu resolvi esperar um pouquinho, né? Tanto é que eu formei em novembro, eu fui dar meu primeiro plantão quase 40 dias depois. Então, é o meu conselho, assim, vamos com calma. Puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, realmente a UniOeste tem muitos estágios. Eu já sinto, assim, que estamos anos-luz do conhecimento que a gente chegou e a gente tem poucos meses, né? Mas eu acho que capacidade técnica não vai faltar, como eu acredito que não tenha faltado para vocês também. Mas quando a gente está no estágio, acompanhando os médicos, nós, digamos assim, temos o direito ainda de errar, né? Temos esse aprendizado ainda, né? Para ser crescido, acrescentado. Mas, digamos assim, o que está em jogo não é o nosso carimbo, não é o nosso CRM. Como funciona esses primeiros passos depois da colação, da formatura? É primeiro tirar um carimbo, é primeiro ter um CRM, quais são esses passos pra gente? Formei, e agora? A minha experiência é um pouco diferente, né? A gente sofreu, né? Primeiro que a gente formou, e aí alguns colegas formaram antes, fizeram aquela colação Em gabinete. Isso. Adiantada. Isso, adiantada porque eles tinham ou passado em concurso, ou já precisavam assumir vagas de residência, enfim. E aí nós formamos, só que o curso não era reconhecido ainda. Então, eles formaram e eles não conseguiram tirar o CRM, porque questão de papelada, enfim. E foi aquela angústia, gente, realmente o nosso CRM só saiu depois que a turma inteira colou o grau, assim, sabe? Então, foi uma situação, assim, taquicardia, sabe? A gente ia formar, a gente falou, beleza, a gente vai formar, mas e aí, CRM, da onde, né? Não vamos ter. Mas aí, nos 45 do segundo tempo, deu certo, a gente formou no sábado. Na segunda-feira, a gente deu entrada com os papéis, né? Naquela época, tinha a delegacia do CRM aqui em Beltrão, então a gente conseguiu entrar por aqui, né? Eu acho que hoje é Pato Branco. É Pato Branco e Cascavel e Foz do Iguaçu. A gente acabou Acho que as conseguindo mais fazer por próximas são aqui. essas. Então, você leva a documentação, né? Você leva o seu diploma, você leva ali a identidade, tem alguns documentos, foto, enfim, que o CRM solicita, paga a taxa lá de inscrição, e aí vai demorar alguns dias. No nosso caso, eu lembro que foram pouquíssimos dias, assim, já sai o teu número, assim. E, gente, é uma emoção, eles mandam um e-mail. Eu não sei se é assim ainda. É assim. É uma emoção. Eu lembro que quando eu vi o meu número do CRM, nossa, eu tirei print, mandei pra família, né? Aquela alegria total, assim, é uma experiência muito bacana. E aí depois, né, pra questão de trabalho, aí você precisa realmente se encaixar aonde você vai trabalhar. Alguns lugares é empresa, né, é PJ, alguns lugares é pessoa física, alguns lugares foi a questão do Mais Médicos, né, que é pessoa física também. Então, cada local você vai ter que, entre aspas, se adaptar ali conforme vai ser a forma de contratação, né. Sim, minha experiência não foi muito diferente. A gente se formou também no dia 14 de janeiro. E aí, também foi um sábado. E aí, na outra semana, no meio da semana, assim, peguei a minha papelada, fui pra Foz. Porque como era no começo do ano, tava Pato Branco e Cascavel estavam de férias. O único disponível era Foz do Iguaçu. Eu falei, mas eu vou lá pra Foz mesmo, levar as minhas coisas, porque eu quero que saia. E a saia ansiedade fica como? Não tem como, né? Imagina, passa 6 anos estudando, depois você quer que vá logo. E é assim que Foz voltou de férias, no dia, acho que foi dia 17, 18. Já fui lá, peguei meu carrinho, fui lá dirigindo 4, 5 horas até Foz do Iguaçu pra entregar a papelada, mas assim, foi bem rápido também isso aí. Acredito que, tipo, foi lá terça, quarta-feira, sexta, sábado já tava o meu CRM pronto também. E foi a mesma emoção. Veio o e-mailzinho, falei, meu Deus, esse é meu número. É com isso aqui que eu vou trabalhar. E aí a gente fica muito feliz. Muito, muito feliz. E como a Poliana falou, é bem assim, tipo, depende do lugar que você vai trabalhar, como você vai ter que agir para trabalhar naquele lugar. Alguns lugares tem que abrir empresa, você trabalha como pessoa jurídica, como PJ. Alguns lugares você trabalha como pessoa física, principalmente na parte de concurso, né? O pessoal que presta concurso trabalha como pessoa física. E tem locais ainda que tem uma terceira opção, que é que você tem uma empresa que ganhou a licitação daquele local e você entra ainda como um sócio da empresa. Que eu conheço, são essas as três
as 3 categorias mais vigentes, assim, dentro dos serviços de saúde. Seja dentro de hospital, seja dentro de Secretaria Municipal de Saúde, seja onde for que você for trabalhar, para mim, que eu conheço, são essas 3 formas que a gente acaba trabalhando. Bacana, muito interessante a vivência de vocês. E assim, quando a gente entra na faculdade, acho que uma das primeiras coisas que as pessoas começam a cobrar da gente é o que você quer ser depois da faculdade, né? É tipo assim, passei. As pessoas, pelo menos assim, imagino que pra vocês tenha sido igual, né? Não é tipo, ai, que bacana, você vai ser médico. Não, é tipo, vai ser o quê? Né? Sim. Ah, não, tem que ser geriatra. Ah, não, tem que ser plástico pra fazer plasticanasia e tudo mais. E como que pra vocês foi lidar com essa pressão, que muitas vezes é externa, dessa questão da residência e tudo mais? Eu sei que o Dr. Marcos está se preparando, né, pro processo, mas, assim, como que para vocês foi lidar com essa questão, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente também é muito pressionado terminei no sábado, na segunda-feira tem que começar a residência. E a gente sabe que os caminhos são plurais, as vivências são diferentes. E como que para vocês foi ter essa vivência, assim, sabe? De tipo, tá, talvez não, assim, não tanto que as pessoas cobravam, Sim. sabe? Não sei se eu me fiz entender, enfim, mas... Sim. Eu acho que cada um tem uma noção do que quer fazer depois. Como a Poli falou, tem plano A, tem pessoas que têm plano B, então não sei. Eu já sabia exatamente o que eu queria fazer. Quero sim prestar a prova de residência, mas eu não queria entrar na residência direto. Tava comentando antes com vocês, antes da gente começar a gravar, que eu fiz uma outra faculdade antes e, assim, eu tava, tipo, dependendo da minha família há muito tempo. Eu tava, assim... E não que eles não fossem me ajudar se eu fosse direto para residência, eles com certeza iam continuar me ajudando, mas era quase como uma dívida comigo mesmo, sabe? Que eu precisava falar, não, agora eu me formei, tenho meu diploma, tenho meu trabalho, e agora eu mesmo vou entrar definitivamente para minha vida adulta. E aí eu queria trabalhar por pelo menos 2, 3 anos, e depois disso partir para residência. Eu queria botar meu pé no chão, queria fazer meu pé de meia, queria ganhar dinheiro para poder ter uma reserva, uma gordura, para poder ficar tranquilo dentro da residência. Às vezes não ter que fazer tanto plantão, porque tem residência que a gente nem consegue, né? Trabalhar principalmente no primeiro, segundo ano de residência ali. Então, algumas residências são bem puxadas, a gente não consegue trabalhar durante. E a gente sabe que hoje, dependendo da onde da cidade em que a gente vai prestar, da cidade que a gente vai morar depois, a bolsa da residência é para custos mínimos dos mínimos dos mínimos. A gente consegue pagar aluguel, conta da casa, e é isso. É isso, e às vezes nem dependendo do lugar, se for cidade muito grande, dependendo do lugar que você for morar, nem aluguel e conta da casa paga direito. A alimentação nem se fala, né? E a gordura tá boa, doutor? Tá, assim, Tá. Não tá... Consegui juntar um dinheiro legal, e a gestão de dinheiro, tipo, gestão econômica depois é muito importante. Que a maioria sai, nunca trabalhou, nunca teve dinheiro assim antes, e aí a gente precisa ter uma noção, ter uma higiene econômica muito importante. E a gente tem que ter essa noção que a gente vai precisar disso depois, dependendo do caminho que a gente for tomar. Então tem que ser bem cabeça em relação a isso. Que bom. Amanda, amarra ele na cadeira aí, vamos pedir um resgate. Não é tanto assim, não. Muito bacana. Eu, como eu comentei com vocês, né, os meus planos, né, era realmente já emendar e já ir para residência. E aí a gente tem essa expectativa, acho que até a gente gera essa expectativa, né, do que eu vou fazer, né, depois, aí todo mundo entra assim, acho que 90% entra com aquela coisa, vou ser cardiologista, não sei se é ainda assim. Ou é cardio ou é neuro, né? Ou é cardio ou é neuro, né, brincadeira, a gente ama os cardios e os neuros. Será mesmo? Fica aí o Amamos, questionamento. amamos. hein, Gente, doutora? especialidades extremamente importantes, não vivemos sem. E, enfim, todo mundo entra com essa expectativa do que vou fazer. A família também, né? O que você vai fazer e tal, enfim. A família às vezes nem sabe exatamente quais são os passos, né? Pra você se tornar um especialista, não tem nem noção. Já tá te cobrando ali, né? Enfim, mas acho que isso é bem comum e normal, assim, esperado dentro da medicina, né? E é aquela coisa, a gente vai ao longo do tempo se adaptando e vendo aquilo que vai fazer mais sentido pra nós, né? E não tem...
problema mudar de ideia, né? Eu acho que isso é algo muito importante. Eu tive colegas que entraram na faculdade com a certeza absoluta que eles seriam um X especialidade, né? E no final foi para outra. E tá tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer realmente que a gente mudou de ideia, né? Afinal, são 6 anos de faculdade, às vezes depois você sai trabalhar, tem outras experiências e acaba tomando outros caminhos. Então, acho que a primeira coisa é aceitar que não tem problema você mudar de ideia e ir para outro caminho, né? No meu caso, eu acabei entrando, eu fiz uma especialização em nutrologia, né, pós-graduação, então é não especialista, né, como o CRM orienta a divulgação dessa especialidade, quando você não faz residência, né, quando você vai para especialização. E ela entrou na minha vida assim de uma maneira totalmente inusitada. Eu jamais imaginei que algum dia eu ia fazer. Eu nem sabia, na verdade, na faculdade que existia essa especialidade. E aí, quando eu formei, enfim, eu fui trabalhar, comecei a trabalhar no PSF, e aí comecei a me deparar com algumas angústias, né? Principalmente relacionadas ali em questão de você orientar alimentação, atividade física, né? A gente aprende o MEV, né? MEV, mudança do estilo de vida. Você fala pro paciente, você tem que fazer atividade física, você tem que comer melhor. Aí estava eu num belo dia lá, eu olhei para um paciente diabético e eu falei para ele, o senhor precisa comer melhor. Ele olhou para mim e falou assim, o que é comer melhor? E eu paralisei, porque eu não sabia o que responder para ele. Aí eu desconversei na hora, eu falei, comer melhor é comer mais salada, o senhor tem que comer mais verduras. E toma a receita e não sei mais o que eu falo. E aí, logo quando eu formei, né, como eu estava comentando com vocês antes, eu tinha uma conexão muito grande com o professor Yamada, né? Enfim. E aí a gente tinha os cafés das lamentações, a gente brincava no pós-formado. E um dia conversando com o Yamada, eu contando essa angústia, o Yamada sabia das questões pessoais, né? A gente tinha uma relação assim de amizade mesmo. E ele falou assim, pô, ele faz uma pós. Aí eu falei assim, pós, professor? Ele falou assim, você não vai conseguir ir pra residência, a gente vai ter que começar a planejar outra coisa. E aí ele falou assim, faz pós em nutrologia. E eu falei assim, nutrologia? Ele falou assim, sim, o Yamada, ele era nutrólogo, né? De RQE, de título de especialista. E aí ele me mandou uns dias depois um e-mail da USP de Ribeirão Preto, eles estavam formando a primeira turma da especialidade, de pós-graduação. E aí eu me inscrevi, comecei a fazer, e depois veio a pandemia, enfim, na pandemia até após primeiro era para ser híbrido, depois ficou totalmente online por conta da pandemia, e depois emendei com o mestrado, enfim, tudo em área, estudando, né, a questão da obesidade, que foi uma outra sub-área que eu entrei dentro da nutrologia. E aí o caminho foi totalmente diferente. Se há 6 anos atrás, faz 6 anos que eu sou formada, falassem pra mim, Poli, você vai fazer pós-graduação em nutrologia, depois você vai fazer mestrado, você não vai pra residência? Eu ia rir da sua cara. Eu ia dizer, não é esse o caminho que eu vou seguir, né? Eu escolhi um caminho totalmente diferente. Mas a vida, as coisas vão acontecendo, né? E a gente não pode se vitimizar, aconteceu comigo, não vou conseguir ir e tal. Pensa em outra coisa, né? Como eu falei, a gente precisa realmente ser ágil e rápido e repensar a rota e ir, né? A residência é o melhor caminho. Eu sempre falo para os acadêmicos, eu recebo os acadêmicos do 4º ano no ambulatório da obesidade, eu falo para eles, olha, a residência é o melhor caminho, vocês têm que escolher a residência. Mas nem todo mundo vai conseguir ir para a residência. Hoje nós temos mais médicos formando do que vagas de residência, então nem todo mundo vai entrar para a residência, né? Segundo ponto, histórias de vida diferentes. Tem gente que vai conseguir, talvez por questão financeira, como o Marco falou, não vai conseguir, né? Talvez porque precisa ajudar a família, não vai conseguir. Então, a gente tem várias vivências, né? E eu acho que é você realmente abraçar a tua história, entendeu? E aí, e caminhar naquilo, né? Eu vou ser médica de título de especialista, eu não vou ser médica de residência porque foi a minha história, né? E é essa história que eu vou contar. O Marco vai ser médico de residência, né? E aí a gente realmente reconhecer, né, e abraçar isso, entender que cada um vai ter a sua história e não vai ser menos médico por isso, né? Eu acho que a gente não pode mentir, né? E hoje o Instagram tá muito famoso, né? Eu tenho Instagram também, gente, né? Mas às vezes as pessoas ficam lá inventando especialidades, inventando coisas, né? Quebrando regras. Eu acho que isso realmente não é o certo nem o correto, mas nem todo mundo vai ter o mesmo caminho e as mesmas escolhas e a mesma história, né? Então, eu acho que quebrar a expectativa dos outros, às vezes não é tanto dos outros, é as nossas mesmas, sabe? E a gente reconhecer que cada um tem a sua história. E essa questão de ser empático no caminho, assim, eu acho muito importante. Acho que a gente às vezes é cruel, né?
com a nossa própria história. E falando nesse sentido, assim, como o doutor comentou, ele já cursou outro curso, a doutora também já cursou outro curso, eu também já cursei outro curso. Então, assim, como que foi para vocês a virada de chave do tipo assim, opa, não é isso que eu quero fazer, não é isso para minha vida. Porque eu acho que às vezes, assim, a gente é muito pressionado, a gente acha que quer alguma coisa, aí depois vê, opa, pera, talvez não é para mim mesmo. E isso acontece com o decorrer do curso, da graduação e tudo mais. E como que foi para vocês esse processo de tipo assim, opa, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, e talvez começar a cogitar medicina, eu não sei se já era uma vontade que não se concretizou, enfim. Olha, minha história é um pouco engraçada. Porque comigo foi assim. Desde pequeno, sempre gostei muito da área de exatas. Eu brinco que eu sou uma pessoa das exatas perdidas nas ciências da saúde. Porque sempre gostei muito, muito, muito. Só que sempre desde cedo falando, não, eu quero ser engenheiro, não, eu quero ser engenheiro, vou ser engenheiro. E aí, falei, não, vou cursar engenharia, né? E minha família, vai cursar engenharia, você leva jeito para engenheiro. Mas aí sempre falaram, você também leva jeito para médico, você devia fazer medicina. Tem certeza que é engenharia? Não, eu tenho certeza, vou ser engenheiro, então vai ser engenheiro. Fui pra faculdade de engenharia química, passei um bom tempo, passei quase 5 anos morando em Maringá, prestando engenharia química, fazendo, né, cursando. E aí, quando chegou mais perto do final, no começo assim, até hoje eu gosto muito dessa área, até hoje. Mas o maior problema para mim foi quando eu comecei a atuar nos campos de estágio. Não gostava. Eu gostava de estudar, mas eu não gostava de trabalhar. Não gostava de trabalhar com aquilo. E eu fui ter que quebrar minha cara trabalhando com aquilo para aprender que eu não gostava. E aí, a hora que eu cheguei perto do final do curso, voltei com o rabo entre as pernas para minha família e falei, não, parece que eu não quero mais engenharia. E aí, sentei, conversei, falei tudo que tinha a falar com os meus pais. E eles falaram, não, então beleza, então você vai. Quer fazer o que agora? Eu falei, não sei. Meu pai falou assim, você tem duas opções, ou você faz medicina ou você volta a trabalhar comigo. Eu falei, acho que vamos tentar medicina. E aí, isso foi no meio do ano que eu desisti. E aí, tipo, foi tudo muito rápido, assim. Eu tinha uma irmã que morava na época em Curitiba. E aí, no dia depois, isso eu conversei com eles no final da tarde. No outro dia de manhã, eu peguei o ônibus, fui pra Curitiba, já estava matriculado no cursinho. E aí, fui lá, fiz, acho que 4, 5 meses de cursinho, não lembro agora, do meio do ano até perto de setembro, outubro ali. E aí, no outro ano, já passei pra cá, e aí já vim, já cursei. Então, tipo, eu não tive um hiato muito grande entre as duas coisas. Foi tudo muito rápido, assim. Mas eu sou do tipo que, tipo, eu tive que ver pra crer. E aí, a medicina nunca foi um grande sonho na minha vida. Mas os meus pais sabiam, antes de mim mesmo, de que eu ia ser muito feliz. E hoje eu sou um profissional completamente realizado. Eu amo com que eu trabalho. Amo, 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 amo a área de atuação. E assim, às vezes a gente tem que ouvir um pouco quem conhece tão bem a gente pra saber e, tipo, não necessariamente seguir os rumos que outras pessoas querem que a gente siga, mas ouvir conselhos de quem a gente sabe que quer o nosso bem. Essa é uma dica que eu dou, assim. Muito bacana a história do Marco. Tem um provérbio que fala, né, que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Então a gente tem que escutar realmente os conselhos, né, principalmente dos mais velhos. Então, principalmente da família aí, pessoal. Eu sei que pai e mãe, às vezes, né, a gente fica, ai, que saco, tá sempre falando a mesma coisa, mas olha, eles sabem das coisas. A minha história com a medicina, eu sempre quis ser médica, desde a infância, assim, desde que eu me conheço por gente, né? Eu falava pra minha mãe, eu vou ser médica. Mas aí, sempre morei numa cidade muito pequena, não tinha muito contato, assim, com essa questão de concorrência, de vestibular, enfim. E eu acabei não me preparando, né, por desconhecimento mesmo. A gente tava brincando, né, que eu tive o WhatsApp no 3º ano da faculdade em diante, então a gente não tinha tanto acesso à informação como vocês têm hoje. E aí eu acabei realmente pecando nisso. E aí eu me formei e eu acabei não conseguindo passar logo de cara. Então eu fiquei 3 anos estudando em casa. Eu fiz 1 ano de cursinho, aí meu pai não tinha mais condições financeiras, enfim, eu acabei ficando em casa, estudando em casa. Aí aquela coisa, não passa, não passa, não passa, né?
Aí meu pai falou assim, filha, vai fazer farmácia. Farmácia é dentro da área da medicina também, é tudo meio parecido, né? E eu falei assim, ai, tá, eu tô aqui já, né? Só o peso na família, né? Vou fazer, né? E aí fui fazer e eu tava cursando farmácia quando abri o vestibular pra Beltrão, né? Que foi o primeiro vestibular. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu falei assim, gente, se antes me dedicando, estudando, né, não passei, imagine agora que eu estou fazendo uma outra graduação e a farmácia naquela época, não sei se até hoje assim, era integral, então era manhã e tarde. E aí, enfim, eu vim, fiz a prova e depois fui chamada, enfim, né, e foi bem surpreendente, assim, a maneira como eu passei também. Mas eu tava cursando já o primeiro ano de farmácia quando eu entrei no primeiro ano de medicina, assim, sabe? Também foi aquela alegria, assim. E foi muito engraçado, eu lembrei de um fato, que quando a gente entrou aqui, a maior parte do pessoal da T1, né, eles entraram, mas não era, assim, a primeira opção de faculdade. A gente entrou porque foi o que passou, porque era realmente a primeira turma, né, e a gente brincou ali que aqui era tudo mato, porque era mato mesmo, né? Aí eu lembro como se fosse hoje, teve uma aula com uma psicóloga e ela começou a perguntar, né? E eu lembro que todo mundo assim, eu passei aqui, mas eu sinto saudade da minha casa, eu isso, aquilo, né? E quando chegou na minha vez, a gente assim, eu tô muito feliz. Eu falava, eu tô muito feliz, porque isso aqui era meu sonho. E eu lembro que ela veio conversar comigo no final, ela falou assim, nossa, você foi a única que falou que estava muito feliz. Eu falei assim, porque você não faz ideia. Eu achei que eu não ia conseguir viver esse sonho. E hoje eu tô numa felicidade, assim, porque eu sei, né, que era improvável, né, por conta de toda a história que eu já estava cursando outro curso, de fazer medicina agora, né. Talvez eu tivesse que esperar me formar para daí voltar a estudar, enfim. Mas aí foi bem milagre, assim, de Deus mesmo. E acabei entrando e eu sou apaixonada por medicina também, sou apaixonada pela prática, né? Sou apaixonada pela Unioeste, eu amo essa faculdade de coração, né? Gente, é um caso de amor e ódio, né? A gente Sim, exatamente. Assim, né? Então, nossa, que... Mas, meu Deus, assim, aprendi muito, cresci muito como ser humano, amadureci muito, então, né, ao longo dos cursos e realmente, ao longo do curso, e realmente, assim, foi uma experiência muito boa. Não, se eu pudesse, sabe quando aquelas coisas assim, faz um déjà vu, se você pudesse escolher, né, repetiria tudo do mesmo jeito. Eu cursaria medicina na T1, seria na UniOeste, seria em Beltrão, né, não seria na USP, seria aqui mesmo, gente, assim, sabe, UniOeste, ó, mora no coração. Só pra gente contextualizar quem não é da UniOeste, quando eu e o Ricardo falamos que nós somos da T12, é porque nós somos da 12ª turma. A doutora é da primeira turma. Então, quando ela chegou aqui, era literalmente tudo mato. Onde fica o Centro de Ciências da Saúde, que é onde nós temos a grande maioria das nossas aulas, ainda não existia. Então, assim, eram outros tempos mesmo, né? Era bem diferente. A gente nem usou, na verdade, os blocos lá do CCS, a gente nem usou. A gente usou só o... A minha foi a primeira turma que foi pra lá. Olha só. A turma 5 foi a primeira turma a ter todas, basicamente, né? A grande maioria das aulas lá no CCS. Antes disso, o pessoal tinha aula ali no campus do Vila Nova. Que daí era junto com o pessoal das ciências aplicadas, né? Dali da parte acho que economia, parte da geografia, ciências sociais aplicadas. A gente tem foto, assim, quando era só o pré-moldado lá, sabe? Era só terra. Quando a gente brinca que era mato, era só mato mesmo, era só terra. Ainda é um pouco só. Ainda tem bastante mato, no caso. É porque, gente, pra quem é de fora aqui, a UniOeste é anual, tá? Então, assim, faz 12 anos já, tá? Então, não é semestral. Porque em outros locais é semestral, então as turmas crescem mais rápido. Então, aqui faz realmente um tempo considerável. É. Uma coisa que eu gostaria de perguntar pra vocês é assim... Quando a gente... Não sei o Ricardo, mas às vezes a gente imagina assim, beleza, formei. Tirei a foto da minha formatura... Já tenho meu jaleco, escrito doutora, já tenho meu estetoscópio rosa para usar, e agora? Então, como é lidar assim, com a frustração de, às vezes, não conseguir ajudar uma vida que você gostaria, de repente perder o amor da vida de alguém? Como é lidar com a verdadeira medicina mesmo, né, no dia a dia, a prática real? Olha, é uma experiência muito pessoal. Cada um tem uma vivência diferente, cada um interpreta a perda de um paciente de uma forma diferente, mas eu acho que no geral é sempre difícil perder alguém, você sempre fica repassando e repensando o que poderia ser feito diferente, qual ação que você poderia ter feito mais rápido, às vezes você fez tudo certo, mas ainda assim o paciente acabou partindo.
E aí você começa a repensar, e é nesse momento de repensar que você tem que ter o pé muito firme no chão e falar, não, eu fiz tudo aquilo que estava dentro do meu alcance, eu usei todos os recursos que eu tinha disponível à minha mão e ter a consciência de que o seu trabalho foi bem feito. Se você tiver a consciência de que você fez aquilo que deveria ter sido feito, eu acredito que ameniza muito a culpa. Porque a gente acaba algumas vezes se sentindo culpado, mesmo que a culpa não seja nossa. Então, ter essa firmeza de que você realizou o seu trabalho como ele deveria ser feito. Você usou tudo aquilo e às vezes até mais do que você tinha à disposição para salvar a pessoa, infelizmente não deu. Aí que você tem que se firmar e falar, não, aquilo que poderia ter sido feito eu fiz. E ter essa certeza e essa ciência é uma mansidão, é o que, pelo menos para mim, é o que me acalma. De às vezes quando não se perder no desespero de tudo que possa vir depois da perca do paciente. Como o Marco falou, acho que cada um interpreta, né, as situações de maneiras diferentes, né? Tem lentes de enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então, eu já tive situações em que eu saí de plantão chorando, né? De perder paciente, enfim, eu trabalhei na pandemia, né? Então, eu formei em 2019, 2020 veio a pandemia, 2020 foi mais tranquilo, 2021, 2022 foram anos muito trabalhosos, né? De carga horária e também de percas, assim, porque foi realmente mais o boom ali da pandemia. Então, tinha plantões que eu saía exausta, assim, e realmente chegava no carro e eu só chorava, né? Porque haviam sido plantões de muitos casos de óbitos, né? Ou que a gente sabia que o paciente tinha evoluído pro óbito, tinha ido para outro serviço, enfim. Então, para mim, foi bem desafiador, assim. Foi uma época, assim, eu não cheguei a entrar numa estafa emocional. Mas foi uma época que eu precisei colocar muito meu pé no chão, assim, eu me apeguei muito a Deus, a gente fala religião, né? Fiz terapia também, então, porque eu acho que para mim foi muito importante, porque não é fácil, né? Ainda mais quando a gente pega muitos casos. Claro que tem especialidades que você vai ter um contato maior com a mortalidade, né? É característica da especialidade. Mas eu acho que no contexto da pandemia isso foi aflorado para todo mundo, né? Todo mundo teve que entrar em contato com a morte com uma frequência que nós não estávamos talvez tão acostumados, né? Eu, na época, trabalhava em posto de saúde, aí fui trabalhar na UPA, a UPA virou um hospital e aquela loucura. Então, para mim, foi bem desafiador. Não foi algo que talvez eu me preparei, ou nem sei se existe a possibilidade de você se preparar para isso, né? Para viver isso, eu acho que talvez não, né? Mas, como o Marco falou, de você ter a certeza que você fez tudo, né? Mas mesmo fazendo tudo, né? Mesmo você fazendo tudo, mesmo você dando o teu melhor ali, né? É o amor de alguém, é o pai de alguém, é o irmão de alguém, né? E envolve todo o contexto da família. Então, é uma parte da medicina realmente desafiadora, assim. E não teria uma receita de bolo para passar. Faz isso que você vai se sentir melhor, faz aquilo que você vai afagar mais o teu coração. Não tem, acho que cada um vai descobrindo com o caminhar, sabe? Né? Acho que conversar sobre isso é muito importante, né? Conversar. Às vezes você tem um familiar que você consegue, que é um lugar seguro para você se abrir, um amigo que você pode, né? A própria terapia mesmo, que você chega e você conta, olha, para mim não é fácil essas situações, né? Para mim é desafiador em relação a isso. Então, você ter esses lugares para você conseguir abrir teu coração é muito importante, né? Porque a medicina, ela não só a morte, mas a gente lida com casos, com situações difíceis o dia inteiro, né? Eu brinco que ninguém vem contar coisa boa para médico. Todo mundo vem contar, né, ou uma dor, ou uma frustração, né? E aí, realmente, é difícil quando você recebe notícias boas do paciente, né? Às vezes, ao longo do tratamento, você consegue receber isso. Mas a maior parte das vezes há uma carga emocional muito grande dentro da medicina, principalmente das especialidades mais clínicas, que você tem um contato, talvez, maior com o paciente ali. E aí, você precisa realmente, primeiro, entender que você não vai resolver o problema de todo mundo, né? Que você vai, obviamente, dar o teu melhor, que você vai ser um lugar seguro para o paciente abrir o coração dele, contar realmente o que está acontecendo com ele, mas que você também precisa, né, de apoio, que você também precisa cuidar da sua saúde mental, que você tem um limite, né, de trabalho, um limite de ação. Então, a gente precisa reconhecer isso é muito importante. Para mim, fez muito sentido, assim, ao longo da caminhada, ao longo desses últimos 6 anos, assim, me conectar com outras pessoas que eu pudesse abrir meu coração também. Com certeza. Essa parte de rede de apoio
é muito importante, muito, muito, muito. E a parte do cuidar, tem uma frase que eu gosto muito, que é o cuidar de quem cuida, que é muito importante você primeiro estar bem para poder entregar o seu melhor para aqueles a quem você está cedendo o seu tempo. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir exercer o seu melhor. Você não vai conseguir entregar aquilo que você deveria completamente, assim. Você não vai conseguir se entregar por inteiro. E a parte da saúde mental dentro da faculdade já é bem complicado. Todo mundo sabe, todo mundo que cursa medicina. Familiares, todo mundo conhece, o pessoal que está cursando. É complicado, a gente já é muito exigido da gente dentro da faculdade. E depois de formado, as exigências são diferentes, mas são exigências ainda. A gente lida com vida, a gente lida com pessoas, a gente lida com amores, com gente, né? A gente lida com gente, a gente tem gestão de pessoas o tempo todo. Seja com os pacientes, seja dentro da equipe, seja com a parte política, né? Que tem, principalmente em cidades menores, influencia muito. E ninguém ensina a gente isso dentro da faculdade. Ninguém vai lá e agora a gente vai estudar como a gente vai conversar com a sua equipe. Porque sua equipe está com um problema e aí você precisa... E na grande maioria dos lugares, o médico ele é visto como líder da equipe. Não é sempre, mas na grande maioria dos lugares, você acaba tendo que liderar a sua equipe de alguma forma. E aí é esperado que a gente resolva certas coisas, certos problemas, converse com todo mundo, tente botar panos quentes, vamos, não vamos, vai, não vai. Cara, se você não cuidar, se você não tiver uma rede de apoio forte, se você não tiver bem psicologicamente, mentalmente, não tiver com a saúde mental em dia, é complicado. E vai pesando, e vai pesando, e vai pesando. Então, a parte da terapia é extremamente importante. A parte de ter pessoas em quem você confia, sejam a família de coração ou família de sangue, que você possa conversar, possa confiar, possa repartir as suas vivências boas e suas vivências ruins, é muito importante. É mais que necessário, assim, é básico. Como o doutor citou, assim, a faculdade é um lugar que, claro, é maravilhoso. Muitos, muitos, muitos sonham estar no lugar que a gente está agora. Mas é um ambiente ainda hostil. É um ambiente ainda que te pesa a saúde mental, às vezes a saúde física. E a pergunta que eu acho que vai dos calouros de todos os acadêmicos. Depois de formado, melhora? Melhora. Bom, pra mim, pelo menos, melhorou bastante, né? A gente acaba tendo mais tempo, eu, pelo menos, a gente acaba tendo mais tempo pra si. Acaba tendo mais tempo pra se cuidar mentalmente, fisicamente. Acaba tendo mais tempo pra gente se entregar pra quem a gente gosta também, né? Ter mais contato com a família. Normalmente, a grande maioria das pessoas tem um afastamento da família, não é... acredito que seja a minoria, pelo menos na minha vivência, seja dentro da UniOeste, seja o contato que eu tive com pessoas de outras faculdades, a minoria acaba tendo a possibilidade de cursar dentro da própria cidade, né? Todo mundo tem que se mudar e acaba perdendo aniversário, acaba perdendo data importante, acaba perdendo, assim... E coisas vão acontecendo na vida da sua família e de quem você ama, e você vai perdendo, e isso é uma coisa que pesava, pelo menos pra mim, pesava muito. E aí depois você acaba tendo mais tempo pra, tipo, eu trabalho bastante, tenho uma vida corrida, mas ainda assim, essa escala de plantão, você consegue trocar com um colega, você consegue ajustar a sua agenda pra se fazer bem pra si, e para fazer bem para quem você ama. A gerência é mais fácil, pelo menos para mim. Eu acho que foi um pouco diferente. Eu não achei a faculdade tão pesada assim, psicologicamente, falando, sabe? Eu tenho amigos, inclusive até hoje, do tempo da faculdade. Então, assim, foi bem desafiador, obviamente, né? Porque nós tínhamos bem essa questão de talvez não saber o que iria acontecer no próximo ano, se nós teríamos professores, as provas e tudo mais, né?
Só que realmente, para mim, foi depois. Eu acho que o Covid foi algo que realmente impactou muito a minha saúde mental, né? Ali 2021, 2022 foram anos extremamente pesados mentalmente para mim. Não tanto a faculdade. Então, acho que foi de temporadas mesmo, assim, sabe? De fases de vida. Talvez hoje você tá achando que é um pouquinho pior, mas aí depois você forma por estar numa outra fase da tua vida, com uma outra mentalidade, talvez num outro contexto, né? E aí você acaba realmente não tendo tanta comparação, assim, com a faculdade. No meu caso foi um pouquinho diferente, assim, a faculdade para mim foi mais leve do que o trabalhar no Covid foi mais desafiador, assim, mentalmente falando. É porque a doutora nunca teve veteranos. Ah, Com verdade. certeza, Mas, em relação, assim, aos mitos e verdades do recém-formado, assim, o que vocês achavam que iria acontecer e o que efetivamente aconteceu, assim? O doutor a gente já sabe que fez um rio de dinheiro, né, doutor? Mas e quem pra dera. doutora, Conta aí, assim? Marco. me Quem conta qual é o dera, segredo. quem dera. Perfeito. É, Assim, a gente tem, é claro, a expectativa de sair, formar, ganhar dinheiro. Eu, pelo menos, tinha para caminhar sozinho, independência. E tudo isso é verdade. Mas não é aquele mar de flores e de rosas que a gente pinta e que sua vida vai ser perfeita e que você vai se dar bem sempre, bababá, bababá. Não é bem assim que a banda toca. É com muito esforço, é com muito pesar, tipo, tem que demanda muito da pessoa e que nem a gente acabou de falar agora, tem que ter o pé no chão, tem que saber. Quando saí, eu trabalhei que nem um cavalo, assim. Trabalhei muito, fazia plantões e plantões e plantões e depois PSF mais plantões. E aí depois diminuí a carga de trabalho e cara, tem que ter o pé no chão, tem que entender o que é certo, o que é errado, até onde você pode, o que não pode, aonde pode, onde não pode ir, o que você varia muito de pessoa para pessoa. Que nem eu já dei, isso é muito verdade em vários aspectos, né? Para mim, eu sabia que eu tinha ânimo para trabalhar bastante no começo e foi isso que eu fiz, trabalhei bastante e depois reduzi. E qual que é a sua meta? Trabalhar por trabalhar não é legal, trabalhar só para ganhar dinheiro. Mas para que você quer fazer isso? Porque você quer, qual que é seu plano de vida? Qual que é sua meta? Onde você quer chegar através desse trabalho? Porque senão acaba se perdendo. Você gasta com aquilo que você não precisa, você vai fazer coisa que não deve. Então, qual que é a sua meta? Aonde você quer chegar através do caminho que você está trilhando? É isso que você tem que pensar. E é a partir desse ponto, lá no final, que você tem que traçar todo o caminho que você vai trilhar até chegar lá. E a questão da administração financeira, assim, porque a gente é acostumado a ter um orçamento bem apertado na faculdade, né? Bom, pelo menos eu. Nossa. Nossa. Enfim. Todo mundo. Todo mundo. E daí, de repente, ali você tá vivendo de RU a R$ 4 e daí chega ali 15 mil na sua conta. Sejamos realistas aí, né? Não vamos colocar aí 50 mil, 30 mil, não. Como que foi para vocês administrar essa quantia de dinheiro, assim, no começo da carreira? Porque às vezes é um pouco assustador, né? A gente tá acostumado a, tipo, nunca ter dinheiro sobrando e de repente ter uma quantia, assim, colossal na tua conta do banco. Como que foi para vocês, assim? Fizeram algum treinamento? Ou foi, tipo... meu Deus, tô muito endividado, vou ter que trabalhar pra caramba pra pagar e agora eu vou Foi segurar mais um pouco. isso. O meu caso foi mais nessa linha, assim, meu Deus, preciso trabalhar mais, né? Mas eu acho que a gestão financeira é algo que a gente não aprende na faculdade. Eu não sei se vocês têm alguma experiência com gestão financeira hoje na faculdade, alguma disciplina, alguma coisa, Eu não? acho que não, Não? na verdade. Acho que é meio que, né, normal, a gente aprende mais a parte técnica dentro da faculdade, né? E realmente a gente recebe aquele valor financeiro, mas a gente começa a perceber que você paga bastante imposto. Que é 15 mil, mas não é 15 mil, né? Você vai ter que pagar o IR, né? Você vai ter que pagar o contador, aí você tem que pagar o CRM, aí tem uma taxinha da prefeitura aqui, uma taxinha... Aí você vê que não é tudo aquilo que você imaginava que você iria receber na sua conta. Então, acho que a primeira coisa é isso, né?
É realmente saber que você não vai receber aquele líquido aquele bruto que você está pensando, né? Tem o valor líquido. E aí depois você vai aprendendo a administrar aquilo, né? Você vai conseguindo... Eu fiz cursos depois financeiro, porque eu era péssima, assim, não sabia nada, né? E aí realmente fui fazer cursinhos de administração financeira, de investimentos e tudo mais. Eu acho que isso é algo que é bem importante a gente fazer ao longo da vida, né? Acho que se você conversar com médicos mais experientes, eles vão te dar essa dica. Estude, né? Faça esse planejamento, né? Porque senão realmente você, como o Marco falou, você vai trabalhar para pagar contas, né? E é realmente hoje é muito fácil entrar nesse looping, né? De talvez provar o teu valor como pessoa por bens, né? Eu preciso ter o carro X porque eu carrego um título de médico, né? Eu acho que hoje já caiu bastante isso. Mas na minha época que eu formei, tinha muito essa coisa de o médico tem que andar com carro Y, porque senão, né, talvez não é muito reconhecido assim. Então acho que isso a gente vai aprendendo com o passar do tempo, assim, entendendo que o dinheiro faz parte, vocês vão ganhar o valor financeiro, né? Mas que a administração é extremamente importante, até para você não se perder nesse looping de só trabalhar pelo dinheiro. Eu sempre falo que a gente não paga boleto com amor. A gente trabalha porque nós precisamos de dinheiro para nos sustentar, pagar nossas contas, enfim, ter os nossos sonhos e tudo mais. Só que só trabalhar por dinheiro, gente, né, não é sustentável, né? E vira aquela coisa de, poxa, tô acordando para ir trabalhar, para me dar mais um plantão, porque eu tenho que pagar o boleto Y, o boleto X, né? Então, eu acho que a gente precisa também, talvez, tirar um pouquinho desse foco financeiro só da medicina, né? E entender que a medicina, sim, vai ser o seu ganha-pão, mas que ele também é algo que você faz, assim, por prazer, sabe? Que você gosta. A gente tava falando muito da parte negativa, né? Mas quando você volta um paciente para você e ele consegue aderir àquele tratamento, ele consegue realmente melhorar de vida, né? E ele comemora junto contigo, gente, isso não tem preço, assim, sabe? É algo, você fala, meu Deus, nasci para isso, eu queria estar vivendo isso mesmo, né? E aí o valor financeiro, ele entra como um secundário ali, né? E vocês vão ganhar dinheiro, não se preocupem. Obviamente que a medicina mudou muito, né? Se você escutar, talvez, os professores mais antigos, formados há 30 anos, você saía ganhando 30 mil reais, fácil, em qualquer localidade, e isso há 10, 20 anos atrás, que 30 mil reais não é o 30 mil reais de hoje, né? Hoje, para você ganhar 30 mil reais na medicina, né, como generalista, você precisa, talvez, dar plantão 30 dias no mês, né? E o que é inviável, né? Não é saudável para você e nem para quem vai ser atendido por você. Então, mudou muito as relações de trabalho, os ganhos também modificaram muito. Mas ainda a medicina continua sendo apaixonante, né? Porque não é só sobre o valor financeiro que você vai ganhar. E você vai ganhar dinheiro, não se preocupe com isso. Já ganhou o primeiro milhão, doutora? Não, ainda não. Ainda né? não. Eu vou pedir dicas pro Diogo, que ele... Ah, fica aí, doutora. ele sabe. É legal, assim, a gente ter contato com turmas mais velhas, porque, querendo ou não, a gente vê T12, T11, às vezes T10, às vezes T9. Conta pra gente como foi esse começo, assim, a fundação da UniOeste, o curso de medicina, a primeira turma, ou então uma turma que ainda, aliás, um curso que ainda não tinha turma formada. Como foi essa estruturação do curso, como era estágio, como era, quem sabe, tá no internato, mas não ter turma pra revezar, porque só estão vocês. Como foi esse início da medicina? Isso merece um outro podcast. Merece uma conversa sozinho, né? Se eu tenho bastante coisa pra falar, imagina a Poliana. Brincadeira. Foi bem legal. Para mim, enquanto pessoal, foi muito bom, porque eu cresci muito. Acho que eu amadureci muito pelas oportunidades que foram concedidas, né? Eu fui presidente do CA por duas gestões, acho que fechou 4 anos. Eu fui representante de turma, então eu tive um contato muito próximo com outros professores, né? Com a coordenação. Essa questão realmente de você aprender a se comunicar, né? Que é algo que a gente acaba não desenvolvendo, às vezes, ao longo da vida, né? Eu aprendi muito. Eu lembro que em janeiro de 2017, nós estávamos montando o internato, porque a cada ano a gente ia montando, né, um ano, né? E aí, talvez o internato foi a parte mais desafiadora de montar, porque eram só campos de estágios. E aí, eu lembro que nós pegamos, eu e a Amada, a gente fez um roteiro de viagem, a gente foi no Sudoeste inteiro, eu e ele de carro. E aí nós fomos bater de porta em porta, né, para solicitar estágio. Eu enquanto aluno e ele como coordenador de curso. E eu lembro, assim, que em alguns lugares nós fomos muito bem recebidos, né, hoje, inclusive são lugares que, acho que tem até campo de estágio até hoje, que Ampere continua tendo campo de estágio, né, enfim.
a gente foi muito bem recebido, foi muito bacana, mas em alguns outros lugares, assim, foi bem frustrante, assim, sabe? Porque foram irônicos, alguns grosseiros, alguns nem receberam a gente, assim, sabe? E a postura do Yamada naquela época, assim, encantou meu coração, me ensinou muito sobre comunicação, porque ele se comunicava, a gente às vezes achava que ele não se comunicava muito bem, mas o bichinho se comunicava muito bem. E aí eu aprendi a gerir isso, sabe? Que você realmente, você não controla o que o outro, como o outro vai reagir, né? Mas você controla aquilo que você vai comunicar, aquilo que você vai pedir, né? E aí eu aprendi muito essas posturas, eu acho que são muito importantes para um profissional médico depois, né? O técnico vocês vão ter, mas essas habilidades, assim, de comunicação, de você liderar a tua equipe, o médico, ele é um líder, como o Marco falou, né? Então, isso a gente acaba, às vezes, talvez não aprendendo tanto quando nós estamos dentro da faculdade, porque, obviamente, nós somos alunos, nós não somos líderes ali, né? E aí, a gente acaba aprendendo depois, ou observando os nossos professores, observando, né, quem está na nossa frente, ou depois realmente praticando aquilo. Então, foi bem desafiador, assim, mas também foi de muito aprendizado, assim, a gente teve várias histórias, aí tava para começar o internato, não começava porque o estágio X não deu certo, e foram várias coisas que aconteceram, mas no final das contas deu tudo certo, né, a gente formou, as outras turmas tiveram outros desafios, né, Marco? O Marco pode contar aí, pode compartilhar, mas eu acho que foi muito enriquecedor, né? E faz parte da Unimed. A gente vai escrever um livro ainda, né? Contando. Do mato ao... Do mato ao CCS. Ao CCS. Como eu falei, a minha quinta turma, né? Sou a quinta turma. E aí, pra gente foi, claro, mais fácil do que o pessoal da primeira turma, mas ainda assim a gente tinha nossos perrengues. A gente ainda tinha que correr atrás de campo de estágio, a gente ainda tinha que fazer as tabelas. Também participei da parte do CA, também participei da parte da Atlética, fui presidente da Atlética também. Também participei da parte das ligas, de criação das ligas. E sempre fui, tipo, que nem a Poliana falou, é muito importante essa parte, a gente desenvolver habilidades dentro da faculdade, que a faculdade não nos ensina. Fazendo parte de projeto, de extensão, da parte de esporte, da parte de CA, tendo uma rede de contatos dentro da própria faculdade, em vários pontos diferentes, que são pessoas em que você, cara, onde você estiver, você vai aprender. Você, nem que aquilo que você aprenda, eu não gosto disso, isso não deve ser feito. Teve lugares que a gente passou em estágio que, tipo, era, tipo, ai, eu não quero ser assim. O que eu tirei de bom naquele lugar eu não quero ser isso, sabe? Não quero ser dessa forma. Então, assim, se você tiver com o olho aberto e a mente aberta, onde quer que você esteja, você acaba aprendendo as habilidades sociais que a faculdade não te ensina. E isso é muito importante. Se experimente fazer várias coisas diferentes, várias ações, vários projetos, dentro da faculdade, para que você se encontre dentro de algum lugar e dentro daquele lugar que te faz bem, você aprenda. Seja na parte do CA, seja na parte da Atlética, seja a parte das ligas, seja onde for. Você vai aprender, você vai ter contato com pessoas diferentes daquelas das quais você convive todo dia, e isso vai te ensinar muita coisa. E para mim é uma dica de ouro, assim, é muito importante, foi o que eu fiz, e é o que eu recomendo que qualquer um que esteja dentro da faculdade faça. Tenha contato com pessoas diferentes das quais você vive. Primeiro, que você pega vivências diferentes, você aprende muito com isso, né? E segundo, que, cara, você só tem a ganhar. Então, assim, encaminhando já para os finalmente do nosso episódio, quais dicas, assim, vocês dariam para quem está começando essa jornada agora, sabe? Tem alguma coisa, assim, que vocês acharam que faria diferente? Assim, a doutora disse que não se arrepende da jornada que teve, mas teve alguma coisa, assim, que talvez você mudaria um pouquinho, assim, alguma dica, algum conselho, né? Além da paciência, da sabedoria para escolher os plantões. Eu acho que, só voltando um pouquinho antes ali do mito, né? A gente tem, às vezes, um mito é que a gente vai ser feliz depois que forma, né? Depois de terminar a faculdade eu vou ser feliz, né? Vocês já são felizes, né? Vocês já estão num curso maravilhoso.
E aí a gente acaba esperando a formação. Aí depois que eu formar, eu vou fazer tal coisa que eu vou ser feliz, né? Não, né? Não espere a faculdade terminar, né? Aproveitem a jornada, aproveitem aquilo que vocês estão construindo. Isso que vocês estão fazendo aqui é muito bacana, né? Vai fazer parte da Unioeste. Depois vocês vão olhar para trás com carinho em relação a isso. Então, aproveitem a jornada, aproveitem cada fase, né? Aproveitem cada temporada, o ciclo básico, ali a questão das especialidades, depois o internato. Tudo isso faz parte da formação e tudo isso é muito importante vocês passarem, não dá para pular a etapa, né? Então, acho que esse mito da felicidade depois do formado talvez é uma coisa que a gente tem que quebrar, porque não é depois da formação que você vai ser feliz. A gente tem que aprender a curtir a vida, né? A cada temporada, a cada fase. E em relação a conselhos, eu acho que um grande conselho que eu dou é, além de vocês honrarem os professores de vocês e vocês escutarem eles, né? Eu sei que a gente tem, às vezes, umas rusguinhas com os profs, né? Porque, dá prova, vai, faz aquilo, né? Mas eles querem o nosso bem. E aí depois você vai ver o quanto eles são parceiros nossos na caminhada, né? Vocês vão ver que vocês vão poder contar com eles depois de formado, né? Ao longo da formação também. Então se conecte com professores, né? Talvez você vai gostar mais de um, de X, de Y, né? Mas vocês tenham esses pontos de apoio, né? Esses conselheiros mesmo, porque eles são pessoas que já trilharam o caminho por você, né? Que já trilharam o mesmo caminho que você e que têm uma bagagem. Então escutem eles, né? E o outro, né, e talvez o último conselho que eu dou é ao longo da faculdade vocês, como o Marco falou, aceitem esses desafios, sabe? Esses desafios que são talvez maiores que vocês, né? Eu vou ser presidente do CA, eu vou criar um podcast, eu vou fazer uma iniciação científica, né? Porque as vozes da nossa cabeça falam, não, você vai pegar mais uma coisa, e você, né, vai... Já não tem tempo nem pra fazer o que já faz, imagina pegar alguma coisa a mais. É familiar, Ricardo? É capaz. Não. Isso aí, não, mas eu tinha que estar fazendo tal coisa, né? Ou eu não sou capaz de fazer isso, iniciação científica, não, ler artigo, não quero, né? Mas topem, sabe? Topem esses desafios, aceitem eles e façam parte, vai ser muito importante, tanto para conhecimento técnico, como para vocês desenvolverem essas habilidades que são muito importantes ali depois na gestão de carreira, na gestão de pessoas, né? Na questão do pós-formatura ali e para a vida de vocês, né? Vocês nunca vai ser desperdício de tempo quando vocês toparem esses desafios. Então, topem desafios maiores que vocês. Continuem topando. Assim, se eu tivesse uma dica para dar, acredito que eu não teria feito nada diferente, mesmo a outra faculdade antes. Porque se eu tivesse entrado com a mentalidade que eu tinha quando eu era mais novo, talvez eu não tivesse concluído a medicina também, né? Então, eu já entrei dentro da medicina. Essa parte que a Jaque falou de felicidade, que a felicidade está no caminho, é muito verdade. Aprendam a encontrar a felicidade do dia a dia. Senão você vai se formar, depois de formado vai ser feliz. Aí depois, não, formado eu não sou feliz, eu vou ser feliz depois de especialista. Não, a minha felicidade não está na especialidade, está quando eu tiver meu próprio consultório. Não, tá? E você vai postergando o dia. Você vai postergando, jogando pra frente, até que você chega a um ponto em que você viveu, e no final, pra que você passou tudo isso? Né? Então, a minha dica pra mim é: cuidem de si mesmos. Cuidem do corpo, cuidem da cabeça, tenham saúde física, tenham saúde mental, façam terapia antes e depois de formados, até se formar e depois de formados, conversem, tentem, durmam e cara, cuide do corpo, cuide da cabeça e que o resto vem junto, sabe? Que a partir do ponto em que você, como eu já falei, de novo vou bater na mesma tecla, depois que você consegue estar bem consigo, você consegue se entregar para aquilo que você gosta. Então, se cuidem. Gente, foi excelente a conversa, assim, agradeço demais a presença de vocês. Sim, confesso que realmente é importante pra gente, né, ouvir vocês, assim, até pra gente trilhar o nosso caminho de forma mais adequada. Então, em nome do Fosforila, gostaria de agradecer a doutora Poliana, o doutor Marco, também a você de casa. Opa, qual a câmera lá? Isso aí.
A você de casa também que tem nos acompanhado aí no Instagram, nas redes sociais, lembrem-se de se inscrever no nosso canal do YouTube, de curtir os nossos posts. Agora a gente tá uniformizado, olha a camisetinha do Fosforila, caneca também, olha. Eu vou querer uma canequinha. Se vocês quiserem, comenta ali nos nossos posts que a gente pode cogitar a ideia de disponibilizar para vocês, com custo, claro. Temos um empreendedor aqui. Isso. Olha, tem que seguir o exemplo do doutor, né? Gordura de dinheiro, já. Quanto antes, Tem que fazer melhor. seu pé de meia. Exatamente. Então, assim, galera, infelizmente a gente não pode ficar enrolando também vocês, certo? Mas foi um prazer tê-los aqui. Nosso ATP de hoje acabou, mas é isso aí. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Amanda. Venha fosforilar com a gente. É isso aí, gente.